Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, com muita alegria. A unção que despedaça o jugo, glória a Deus. Continuamos com essa série, temos o DNA de Deus. É com muita, satisfação que continuamos investindo esse tempo na presença e na palavra de Deus. Aqui minha Bíblia está aberta em Lucas capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria, que está serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Uma entrega sincera, uma conversão genuína. Não há mais maldição hereditária, nem necessidade de quebrar maldição hereditária, fazer mapas familiares, genealogia. Maria vinha de uma família, de uma genealogia toda quebrada. Davi cometeu um adultério com Batseba. Judá, com a sua nora Tamar, fez ali praticamente um incesto, né? Vemos que vinha de Raabe, uma prostituta, e de Ruth, que era uma moabita excluída da congregação do Senhor. O que estamos vendo, que Moabe veio de um incesto, sim, entre Ló e suas filhas. Eram excluídos da comunidade, da congregação. Olha só, meus amados irmãos, e de toda essa linhagem problemática, Maria se entrega de verdade, não uma conversão pela metade, não uma entrega sem compromisso, ela se compromete, ela arrisca a sua vida, oferecendo seu ventre para o Salvador nascer. Naquela época, uma mulher noiva que fizesse isso, ela corria risco de ser apedrejada, perder a sua vida, mas ela confiou no Senhor e se entregou para valer. Sabe, esse negócio de seminário de quebra de maldição é para gente morna, ou que não tem conhecimento das Escrituras e que não entende o que foi que Cristo fez ao nos dar o novo nascimento. Um comprometimento superficial e essas manias de quererem quebrar a maldição com seminários pagos. O Senhor Jesus fez uma zorraga e falou: não façam comércio na minha casa. Sabe, meus amados irmãos, vemos em Maria uma entrega singela e pronto. Não precisa esta purificação de genealogia, porque em Cristo o seu sangue purifica, passado, presente e futuro. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, eu me entrego a ti, e a partir dali é bênção, é comunhão com Deus e uma nova vida. Olha o que diz aqui em Lucas, um pouquinho para frente, nesse mesmo capítulo 1 que nós estamos lendo, aí no versículo 74 e 75, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem medo, sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então aqui temos a arma de defesa, santidade, e a arma de ataque, justiça. Pelo sangue, nossa carne está restringida cada dia mais. Somos inofensivos, a nossa carne é escondida, inoperante, nós renunciamos. A santidade, então, pelo sangue, e a justiça pelo Espírito é a arma de ataque. É a capacidade de liberar os seus rios, sua sabedoria, seu poder, seu amor cada vez mais para a glória do Senhor. Que coisa tremenda! Então é nisso que temos que nos ater, no reino de Deus, sua justiça. É isso que temos que nos ater. Sabe, lidar com a carne, com arrependimento, temor, confissão, renúncia, e com a consagração visando a liberação do Espírito, justiça. Quem crer em mim, João 14:12, fará as mesmas obras e fará maiores.
aceitos no amado, agradáveis no amado, Efésios 1:6. Senão nem cristão nós somos. Se não temos este fundamento, nem cristão nós somos. Ao nos entregar ao Senhor, devemos crer que Ele nos dá essa nova natureza. Lá em João 12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jeremias 1:12 diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Nascido de Deus é colocado na genealogia de Deus. Essa ideia de ficar complicando para aqueles que recebem a Jesus a sua entrada e aceitação, a sua chamada ao crescimento e a possibilidade pela graça do crescimento diário, onde nós entramos com a consagração, mostrando para Deus que realmente queremos mudar. Nós estamos nos consagrando com a intenção de sermos cada vez mais apegados ao Senhor. Provérbios 3, 5 ou 7. E abandonar o mal. Se entregar com a intenção de abandonar a vida velha com a ajuda do Espírito Santo é uma parceria. Se entregar com a intenção de mudar, de ser mudado, sabendo que só Deus pode nos mudar, mas só Deus pode entregar, só Deus pode realmente fazer essa parte e nós entregar o nosso coração, porque a palavra nos incita, nos chama a isto. Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração, teus olhos preste atenção nos meus caminhos. Olha só, meus amados preciosos irmãos, o fato de termos essa sabedoria espiritual de como cooperar com Deus para que Ele prossiga, nos ajudando a não ceder à carne. Então nós temos uma carne restringida, coberta com sangue, inoperante. Nos tornamos inofensivos. Antes éramos tóxicos, nós éramos venenosos. Por quê? Nós liberávamos via carne maldições e toda espécie de males à nossa língua. Nós éramos pessoas que liberavam demônios. Via carne nós estávamos sempre pensando, falando, desejando. E os nossos planos eram malignos e o fim era a morte, a vergonha eterna. No entanto, agora, tendo o sangue de Jesus para nos esconder e ter a nossa carne freada, nós não faremos a vontade da carne. Cada tentação, pensamento, desejo, nós vamos conseguir renunciar indo a Deus, confessando, nos limpando, renunciando, dizendo que não queremos ceder aquilo. Nós decidimos que não vamos ceder aquilo, que nós renunciamos aquilo vez após vez após vez. É um sofrimento que o honra, com certeza. Podemos decidir, não vou ceder este pensamento, desejo maligno. Eu renuncio, rejeito. O sangue cobre, o Espírito freia aquela carne. Então o Espírito faz com que nós não façamos o que a carne quer. Isso só é possível pela presença do Espírito Santo, essa nova vida agora. Antigamente nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Agora nós podemos considerar-nos mortos para o pecado. Por quê? Porque temos essa condição de nos entregar a Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, o qual se responsabiliza em nos ajudar a frear a carne, a impedir a carne de liberar o seu veneno maligno, o veneno da serpente, raça de serpente. E em contrapartida, como diz em Isaías, vocês receberão em dobro pelo pecado. Além de perdão, purificação e impedimento a ceder ao pecado, ainda temos a liberação do fruto do Espírito, ou seja, a vida de Deus substituindo aquilo. Não só não somos mais tóxicos, como podemos ser nutritivos. Ou seja, liberar o que Deus é, o que Deus sabe, liberar a pureza, a sabedoria, o poder de Deus naqueles que nós conversamos, pomos as mãos, visitamos. Então nós vemos então uma liberação do Espírito. Agora é uma semeadura inédita, porque onde nós semeávamos morte e destruição via carne, hoje nós liberamos via Espírito, com a cooperação e confirmação do Espírito,
as coisas boas de Deus sobre as pessoas. Jesus, por onde ia, vivia fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim, o Espírito que veio em nós habitar é este supervisor que está orquestrando, onde nós conseguimos, com o auxílio dele, perceber, né, as coisas que devemos renunciar, coisas que vergonhosamente se ocultam, e, pela glória e pela graça do Senhor em nós, liberarmos o melhor de Deus para as pessoas. Nos tornamos então canal de bênção, cura, canal de milagres, canal de ensino. Não fosse o Espírito Santo, isso seria totalmente impossível. Porque nós nascemos de Deus agora, podemos não só perceber, como manifestar essa nova vida. A lei estava enferma pela carne. A lei tinha um padrão maravilhoso, a qual o homem caído em Adão não tinha condição de atingir esse padrão. Só podia fazer sacrifícios anuais para pedir perdão por suas falhas e fraquezas. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo, perfeito. Ao recebermos a natureza de Deus, que é toda poderosa, a sua presença não apenas habita em nós, mas mudou a nossa natureza. Nos fez um espírito com ele assentado nas regiões celestes, que temos autoridade para, pela palavra, manifestar a autoridade de Jesus. Nós, pela autoridade, podemos ligar e desligar, expulsar o que é da antiga, vida. Sabe como é? Da criação antiga de Adão. Então temos a enfermidade, dívidas, depressão, pecado, demônios. Nós temos então essa condição maravilhosa, essa vida substituta, que não só veio habitar, mas veio nos fortalecer e veio mudar a nossa natureza, a qual colocou a sua unção em nossa voz e nosso coração, colocando o novo querer, o novo efetuar, Filipenses 2, 12, 13. Essa nossa nova natureza libera então a autoridade de Jesus. E Deus vem com o seu poder confirmador. Vemos aqui a autoridade e poder é nós cooperando com Deus e Deus cooperando conosco. Nós falamos a palavra, Marcos 11, 23 e 24, sem duvidar no coração, porque Deus nos dá essa fé, 2 Coríntios 4, 13, esse espírito de fé, a sua fé emprestada, e então nós conseguimos crer com a sua presença. Nós então entramos nessa conexão, nessa fiação do Espírito. Nós entramos com a autoridade que vem pelo nome, pela palavra. Nós podemos ligar o que é da nova criação, ligar a cura, ligar a vontade de Deus naquela situação que estava apagada. E temos autoridade para desligar aquilo que Jesus mandou nós desligarmos. Ele diz: desligue a influência de Satanás, levando as pessoas ao arrependimento, à conversão. Desligue as doenças, dívidas, angústias, depressão. Põe a mão sobre as pessoas e conecte-as ao Senhor, para que falem línguas celestiais e sejam cheios do Espírito Santo. Então esse ligar e desligar, essa autoridade na unção e direção do Espírito Santo para a glória de Deus, ela se torna uma realidade pela palavra. O Senhor nos ensina então a semear no Espírito, andar no Espírito, se mover e produzir no Espírito. Nós, pela palavra, podemos ligar e desligar. E o Senhor, pelo poder, confirma, como Ele jurou e prometeu, a sua onipotência e a sua misericórdia. Vamos ver. Deus, Ele age, então, em cima da vitória de Cristo. Primeiro porque Ele tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em curar enfermos, libertar cativos, perdoar pecadores, transformá-los em santos, levá-los à maturidade. Primeiro que esse é o coração de Deus. Deus quer devolver o homem, imagem, semelhança e domínio perdido no Éden. Deus é um Deus cheio de compaixão, misericórdia e piedade. Ele quer. Aprove Ele. E segundo, porque Ele é onipotente, ninguém pode impedi-lo. Quando você quer fazer algo, ninguém pode te impedir. Ele é onipotente, o diabo é força vencida. Isaías 43:13 diz: operando o Senhor, quem impedirá? Deus, na sua onipotência, Ele está realmente
em condição de confirmar a nossa oração e desejoso de confirmar a nossa oração. Porque foi ideia dele nos fazer canais de ligação profética. Nós, pela palavra, podemos expulsar o mal. Deus, pelo poder, pode confirmar e fazer aquilo desaparecer, sair, sumir e não voltar mais. Temos então autoridade e poder. Precisamos compreender essas duas partes. Nós em Cristo fomos feitos servos da justiça. Em Cristo nós somos feitos. Para que essa lei se cumpra em nós, como diz em Romanos 8, a lei do Espírito de vida, temos que ter então o culto racional, o entendimento. Moisés levanta o cajado. Deus abre o mar. Coisa tremenda, né? Josué toca as trombetas. Deus derruba Jericó. Jesus fala. Lázaro sai para fora. E a virtude do Espírito Santo confirma. Então, Deus disse para Moisés, fale a rocha. Esse chamar à existência, esse falar profético, ele é se alimentar da palavra, se encher da palavra, o Espírito nos faz lembrar a palavra, aquilo que Deus fala daquela situação específica, como Josué e Caleb disseram. Deus disse que nós vamos entrar, então nós vamos entrar. Lá em Números 14. Foram os únicos dois que ficaram firmes, crendo e confessando a palavra, e foram os únicos dois que foram confirmados e saíram daquele deserto. Portanto, Deus está nos ensinando. Nos livrou do inimigo que era mais forte do que nós. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, Salmo 8. Por isso, o que nós vemos é que sem o Espírito Santo nós não teríamos entendimento de como escapar, nem condição para escapar. Agora, pela unção que nos faz entender essas coisas, temos plena condição de, com fé, conectar, ligar na terra o que foi ligado no céu, de falar e não duvidar, de semear e perseverar. Abraão fez isso. Ele disse, eu sou pai de uma multidão durante algum tempo. Ele perseverou semeando e regando. Entre a semente e o fruto é um mistério, estação própria. Há coisas que você vai pôr a mão, vai sumir instantaneamente. Há coisas que vão ser um processo. Isto, muitas vezes, é um treinamento de Deus. Não é porque Deus não quer dar, Ele está te fortalecendo e te ensinando algo. Não ensina algo através da doença, da dívida, não. Mas muitas vezes Ele nos ensina na alma, mesmo quando estamos enfermos, mesmo quando estamos endividados ou passando alguma tribulação na alma. Entende como é? Deus tratou com Jó, ele estava ainda enfermo, orou pelos seus amigos e depois ele foi curado. A unção passou por ele, ele foi generoso. Quando ele foi generoso para orar pelos seus amigos, Deus o curou. Quando José foi generoso, Deus o tirou da prisão. É uma coisa tremenda que quando você se posiciona buscando o reino de Deus, sua justiça, e decide, eu vou viver para a generosidade, eu vou viver para Deus, para o plano de Deus, eu vou dar a minha vida para Cristo, não apenas de forma poética. Eu vou dar a vida por essa mensagem para praticá-la, como o pastor Riclave pregou semana passada. O fato de se comprometer com a mensagem a ponto de praticá-la é realmente um envolvimento de qualidade. Mostra que o Senhor vai ter cada vez mais liberdade para confirmar. Porque nós temos de Deus o que Deus tem de nós. Nós estávamos caídos, totalmente resistentes ao Senhor. Agora nós vamos nos entregando e Ele vai encontrando espaço. É assim que está acontecendo. O Espírito Santo vai encontrando cada vez novos espaços e oportunidades. E para ter mais liberdade, para nos ajudar a semear, perseverar, regar. E Ele tem cada vez novos espaços para fluir e confirmar. Então estamos indo de glória em glória e de força em força. Isso só melhora. Tendo recebido a nova natureza, agora precisamos aprender a se mover na nova natureza. Ou seja, a alma se sujeitar ao Espírito, o qual está conectado com o Espírito Santo e é ensinado e é confirmado pelo Espírito Santo. Então vamos viver uma nova vida. A vida abundante. Vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque renovamos a nossa mente, diz Romanos 12, 1 e 2. Então nós vamos entrar nessa vida para manifestar as grandezas de Deus, os poderes dos séculos vindouros. Nós vamos entrar nessa vida, onde seremos então luz do mundo e sal da terra para a glória do Senhor, onde vamos produzir então fruto no Espírito, nisso o Pai é glorificado, de João 15:8, que demos muito fruto. Temos então agora essa nova vida,
que nos dá condição de sermos corpo de Cristo, de sermos frutíferos, felizes, cheios de galardão, agradando a Deus, ajudando as pessoas, né? Então essa nova vida que nós recebemos, estamos aprendendo a como usufruí-la, isso é santificação, e manifestá-la, isto é ministério. O que enche a nossa vida, o que nos santifica, o que flui e sobra 12 cestos cheios é ministério, aonde vamos a pessoas precisando do toque do Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus.